Qual é a profundidade do seu fundo de poço? Essa é uma das outras questões que são muito abordadas dentro das consultas de oráculos. O teu cliente chega e fala: nossa, eu estou no fundo do poço, por isso que eu vim aqui. Então, tá aí mais uma vez, né? Uma atenção que eu chamo para que você consiga ajudar o teu cliente realmente a perguntar aquilo que é necessário, aquilo que é importante para ele. Pergunta para ele: mas qual é a profundidade do seu fundo de poço? Por que é importante isso? As pessoas, elas pensam de forma diferente, elas sentem de forma diferente, elas se comunicam de formas diferentes, elas têm visões de mundos e expectativas diferentes umas das outras, né? De repente, para o fundo do poço é terminar um relacionamento de 35 anos, um casamento com filhos. Para outro, o fundo de poço é ela terminar um relacionamento ou um suposto relacionamento com alguém que ela conheceu nas redes sociais, que nem viu, mas estava ali se relacionando 3 semanas, 2 meses. Para uns, o fundo do poço é perder o emprego. Para outros, o fundo do poço é ter que vender uma das 10 mansões. Então, vai depender de o que cada um dá valor e o que cada um considera para si mesmo o fundo do poço. Quando a gente olha para o nosso cliente e a gente vai nessas dores, que às vezes a pessoa está numa amargura tão grande, sentindo um perdedor, um fracassado, se sentindo uma pessoa como se nunca fosse mais ser feliz na vida, porque tem dias que todo mundo passa aquela sensação, né? Acho que eu nunca mais vou ser feliz na minha vida, o mundo não gosta de mim, os deuses estão contra mim, tô sendo magiado, tô com macumba, tô com problema daqui, problema espiritual, problema de lá, problema de cá, e cada um tem uma dificuldade, uma forma de ver essa dificuldade e de encarar essa dificuldade, né? E quando a gente entende, que é o que eu falo, o principal é como o nosso cliente sente, como o nosso cliente vê a vida, a gente consegue transformar a consulta em algo que realmente vai resolver a vida dele, né? Então é importantíssimo a gente saber perguntar para o nosso cliente e ajudar ele a perguntar para o oráculo, né? O que é a saída, o que pode ser feito, né? Será que realmente aquela dor dele é uma dor que merece toda essa consideração, né? E isso sem desconsiderar, sem desfazer o sentimento da pessoa, porque o que ela está sentindo é real. E a gente respeitar as dores do nosso cliente sem julgamento é extremamente importante. A dor para um pode ser um limite bem pequeno, e a dor para outro pode ser um limite bem maior, né? E isso vai depender muito de como a pessoa tem uma evolução e a administração que ela faz com as emoções dela, com a realidade dela, né? E juntando o quê? O histórico de vida que ela traz. Tem gente que passa por uma dor que a gente considera pequena e não consegue superar, e outros passam por dificuldades imensas e superam de uma forma muito mais rápida, muito mais definitiva, muito mais suave do que outras pessoas. Então a gente não deve entrar nunca no julgamento, tá? Então é importante a gente saber o que significa o tal do fundo do poço, que para uns pode ser uma coisa que você fala é tão irrelevante e para outros, né, é uma coisa que é absurdamente dolorosa. Mas não importa, o importa é o que o teu cliente está sentindo naquele momento, como ele se vê naquele momento. Eu vou gravar um outro vídeo também falando de como limitar, né, essa situação do fundo do poço. E o importante é que a gente não classifique que esse fundo do poço é bom ou é ruim. Porque, na verdade, quando a gente olha para as leis do universo, que a gente olha para a nossa própria vida, não existe coisa boa ou coisa ruim, tudo é aprendizado. Muitas vezes a gente precisa chegar nesse limite do fundo do poço para poder compreender, ressignificar, colocar para fora, né, as nossas qualidades, nossos dons, a gente nos autorrespeitar, a gente se colocar na vida, né, como ser humano, a gente poder usar todas as bênçãos que a gente diariamente, infinitamente recebe, porque muitas vezes a gente não valoriza nem quem a gente é, nem o conhecimento que a gente tem, a família da nossa origem, né? E nada que às vezes está à nossa disposição e a gente só vai dar conta
né, de que a gente não tinha gratidão quando aquilo falta, quando a gente chega ali no fundo do poço. Muitas vezes o fundo do poço é o grande momento, é a grande oportunidade que a gente tem de ressignificar as coisas, né? De colocar no lugar, de superar de uma forma que a gente nunca tinha imaginado superar. Então, primeiro, né, ajudar o nosso cliente a ele entender o fundo do poço como um momento de oportunidade, um momento para superação, um momento para renascer dentro daquilo que ele está passando. Então, gente, observe, tá? O perguntar é extremamente importante. O que significa o fundo do poço para você? E olhar para o fundo do poço como uma bênção, uma possibilidade, e não como algo negativo. Não terceirizar responsabilidades, porque tudo que acontece na vida da gente, pelo menos uma parcela de responsabilidade a gente tem. Ou porque a gente fez, ou porque a gente não fez, ou porque a gente falou, ou porque a gente omitiu, ou porque a gente não estava atento com a nossa própria vida. Tem tanta coisa acontecendo, fica olhando para tudo quanto é lado, tomando conta da vida dos outros, querendo ajudar. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre ajuda, tá? Querendo ajudar e não presta atenção na própria vida, não toma cuidado, né? Nem autocuidado com as coisas que são pertinentes, com as coisas que são prioridades para a própria vida, né? Lógico que a gente vai aprendendo, não é para você se debruçar em culpa, em peso, né? Em remorso, porque fiz, porque deixei de fazer, porque deveria ter feito de outro jeito. Não, gente. A gente só faz aquilo que a gente tem que fazer. A gente não toma decisão errada, a gente toma decisão com a habilidade que a gente tem naquele momento, levando em consideração a nossa programação familiar, a mídia e todas as outras coisas que influenciam a gente na hora de tomar a decisão. Tomei uma série de decisões erradas, fui para o fundo do poço. Ok. Aonde você percebeu que foi decisão errada? Raciocínio, para. Porque muitas vezes a pessoa fica na defensiva, né? Querendo se justificar, muitas vezes terceirizando a responsabilidade, ao invés de parar e falar, isso não foi legal. Essa decisão eu deveria ter tomado de outro jeito. Ok, para que essa observação serve? Para registrar no nosso mental, na nossa memória, para quando tiver situação semelhante, causa semelhante, você já sabe qual é a melhor opção a tomar. Não é para ter culpa, não é para ter julgamento e não terceirizar, né, as responsabilidades. E é aí que nesse momento você aprende a não cair mais no fundo do poço, a não tomar as mesmas decisões, seja por ação ou seja por omissão. E aí você consegue entender o que está acontecendo, registrar como aprendizado e não como algo que você vai se culpar, né? Facar na caveira, vai se martirizar, vai falar mal para você mesmo, tá? Então é importante a gente saber o que significa o fundo do poço. E você, já pensou aí qual é a profundidade do seu fundo do poço? Você já pensou aí, né? O que você pode fazer para renascer e aproveitar todas as oportunidades que estão aparecendo, não importa qual a situação que você está vivendo. Sempre existe uma possibilidade da gente encontrar um novo caminho, um novo olhar, um novo começo, uma nova forma de viver, experimentar coisas que a gente jamais experimentou em todos os níveis de sentidos, desde que faça bem para você, desde que tenha a ver com o teu propósito, com a tua essência. Comenta aqui comigo, tá? Quando foi você estar no fundo do poço, se você está no momento no fundo do poço, e o que você faria para sair desse seu fundo do poço. E se você achou bacana, se inscreve aqui no canal, dá um like aqui para mim e não se esquece de se inscrever. Aqui na descrição, ó, tem um grupo Rosa Holística. Nesse grupo eu passo muitas informações. É gratuito e você pode, ó, clicar aqui. Tá combinado então? Então presta atenção, hein? Fundo do poço pode ser um grande momento de grandes oportunidades. Até mais!